profeta Zacarias, na primeira leitura, ainda falando da reconstrução de Jerusalém, profetizando que virão muitos povos e nações fortes visitar o Senhor em Jerusalém. Portanto, que Jerusalém será lugar de peregrinação, que gente de todos os povos se dirigirá para Jerusalém. 10 homens de todas as línguas faladas entre as nações vão segurar pelas bordas da roupa um homem de Judá, dizendo: nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. Então, claro que essa profecia de Zacarias se refere a Jesus, homem de Judá, gente de todas as nações. Jesus estabeleceu um reino universal. Essa é uma das características da igreja, a sua catolicidade, a sua universalidade. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei todos os povos discípulos meus. Jesus deu esse mandato aos apóstolos antes da ascensão, e a igreja cumpre essa missão de congregar na unidade os filhos de Deus dispersos pelo pecado. Nós rezamos na oração eucarística: vossa igreja dispersa pelo mundo inteiro. E Deus vai reunindo, congregando todos os homens e mulheres de todos os tempos e lugares para fazerem parte do seu povo, da sua família, seguindo Jesus, o homem de que fala Zacarias, da tribo de Judá, porque Deus está convosco, dizem eles. Nós iremos convosco porque ouvimos dizer que Deus está convosco. O evangelho que nós ouvimos, aí no capítulo 9 do evangelho de São Lucas, é um momento decisivo. Depois de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus toma a firme decisão de partir para Jerusalém. E São Lucas diz que ele toma essa decisão porque estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, a Galileia ficava no norte e Jerusalém no sul. Porém, Jerusalém fica mais no alto. Então, esse caminho de Jesus do norte para o sul, da Galileia para Jerusalém, é uma subida. E no Evangelho de São Lucas, as curas, os milagres, os ensinamentos de Jesus, em sua maioria acontecem justamente nesse caminho. Essa é uma palavra importante para São Lucas. Inclusive nos Atos dos Apóstolos, os cristãos eram designados assim: aqueles que se uniam ao caminho. O grupo dos discípulos de Jesus era chamado de o caminho. Jesus é o próprio caminho. Lá no Evangelho de São João, ele diz isso. Então, nesse caminho, Jesus vai ensinando. A vida cristã é esse discipulado, esse seguimento de Jesus. Como lá na visão de Zacarias: vamos contigo, vamos te seguir pelo caminho, porque Deus está contigo. Mas, em última instância, São Lucas diz que Jesus estava subindo para Jerusalém
não para Jerusalém da terra, mas para Jerusalém do céu. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele sobe até Jerusalém, onde ele será morto, ressuscitará e de lá subirá para Jerusalém celeste, para o céu. E consigo ele leva os seus discípulos, consigo ele leva a igreja. Nós seguimos Jesus nesse caminho de subida para Deus, de subida para o céu, tendo necessariamente que passar pela cruz, pela morte, pela renúncia de nós mesmos, para chegar à cidade celeste. E São Lucas relata então a rejeição dos samaritanos, como Jesus estava indo para Jerusalém, os samaritanos não se davam com os judeus, eles não o recebem. Tiago e João, que são apelidados por Jesus de Boanerges, filhos do trovão, perguntam a Jesus se podem mandar descer fogo do céu para destruí-los, mas Jesus os repreende. Jesus veio se propor, não veio se impor. É preciso acolhê-lo com fé, com liberdade. Por isso é que depois ele manda os discípulos irem pelo mundo, pregar o evangelho. Aqueles que crerem deveriam ser batizados. Aqueles que crescem deveriam ser batizados. Então, se na primeira leitura, gente de vários povos segue o Filho de Deus, no Evangelho há também aqueles que o rejeitam. Aquilo que Simeão disse a Nossa Senhora no templo: esse menino será motivo de queda e de soerguimento para muitos, conforme a nossa resposta diante do seu convite, diante do seu chamado. Que o Senhor Jesus, a quem nós seguimos, de quem nós somos discípulos, nos sustente com a sua graça, para darmos a nossa resposta, dizermos o nosso sim e, com decisão, segui-lo, mesmo que através de dificuldades e de sofrimentos, para com ele chegarmos à glória da ressurreição, com ele chegarmos à vida eterna. Amém.